Pessoal, vamos lá. Acho que faz sentido gravar um vídeo a respeito do pregão de ontem, né? Foi um dos maiores movimentos, acho que das últimas semanas, aí, amplitude, na verdade, que o mercado andou, né? E aí tem uma característica muito importante que eu falo para os meus alunos, né? Qual que é o contexto, principalmente do gráfico diário, 60 minutos que o mercado está andando? O mercado vinha andando numa tendência mais lateral, né? Tanto que a gente passou desde o primeiro dia de julho aí, na verdade em junho também, né? Mas vou pegar essas últimas 2 semanas aí. A gente passou pegando ótimas oportunidades, né? Ontem, olha só que doideira, né? Ontem, aliás, quinta, né? Tô gravando esse vídeo sábado. Ontem começou um pouco de dificuldade, porque eu ainda peguei a falha, porque ele estava nas regiões de máxima, até posso mostrar aqui para vocês. E ontem foi um dia de muita, né? Sexta-feira, tá aí na tela, né? Foi um dia de muita, mas muita paciência, tá? E porque eu estava incomodado que o preço estava nas máximas, né? Tava nessas máximas aqui, até no primeiro momento acreditei que ele estaria buscando limpar esses topos anteriores para voltar para um reteste. E com muita, mas muita cautela, a gente pegou uma operação aqui que pagou rapidamente, passou dos 800 pontos. Era inicialmente uma expectativa para andar curto mesmo, né? A gente pega aqui realmente no candle 47 em 1 minuto, foi a única operação. E fora isso, a gente até esboçou compra também, teve essa condição da compra aqui também, daqui a pouco eu explico para vocês, comento mais. Né? Na verdade que eu esperava um detalhe a mais, porque novamente, quando ele faz essa movimentação forte e volta já para cá, eu falei, opa, será que esse mercado não quer inflexionar? Será que isso aqui potencialmente não foi um movimento de exaustão? Mas já vou falar sobre isso, né? Agora é só comentar aí o mercado, ó. Vamos lá, rapidamente, eu só vou comentar isso aqui da parte de contexto, né? Veja onde que o mercado se encontrava aqui, ó. Lateral. Por isso que eu falei de junho, né? Junho foi um mês espetacular, não que os outros meses não tenham sido, mas o mercado trabalhou muito numa lateralidade. E para a forma que o método L2 eu opero, né? O método L2 ele é constituído e como se aplica, na verdade, não que ele não opere outros tipos de movimentos, mas para o índice futuro, trabalhar muito essa questão do vender caro, comprar barato, principalmente em regiões de preço, as falhas nas extremidades, isso acaba sendo muito bom. Não vou conseguir dar uma aula aqui para vocês falando de toda essa estrutura, certo? Né? Eu teria que cair para dentro da mentoria, na mentoria já tem tudo já, né? Se tem mais de 17 módulos lá que você vai aprender absolutamente tudo para poder operar qualquer mercado no mundo. Mas aí tem um detalhe que talvez você não tenha ouvido por aí, ou talvez as pessoas não te ensinem. Existem características mais propícias para cada tipo de mercado, ok? Então, por exemplo, se eu for operar, até abrir um pouco o leque aqui, né? Se for operar, por exemplo, o mercado Nasdaq, por exemplo, tem gente que vai falar assim, não, mas o mercado lá é muito mais tendência. Depende. Aí eu vou falar para você, depende. Se você pegar uma janela de uns 3 meses ano passado, ali, acho que foi agosto, setembro, outubro, acho que até novembro, se não me engano, estava numa tendência mais lateral. A quantidade de trade que dava de falha, de buscar extremidade e não de super tendência era absurdo. Ok? E eu particularmente gosto muito mais de um mercado que fica mais trabalhando em regiões. Você consegue aproveitar muito mais, pegar mais oportunidades, explorar muito mais o mercado. E o índice, nessa faixa que ele estava aí praticamente, que ele entrou, né? Desde eu diria até de junho aqui, na verdade, ó. Tá, aqui foi dia 1º de junho, né? Aí ele começa essa movimentação, ó, ele sai dessa faixa de preço. Então ele ficou praticamente um mês aí, 2 semanas, 1 semana de julho. Então trabalhar nesse mercado é muito bom. A gente vinha amassando, pegando aí desde segunda-feira ótimas oportunidades. E ontem, quinta-feira, daí que eu senti um pouco de dificuldade, que eu acabei esperando um pouquinho mais a compra. Acho que é válido comentar aqui sobre segunda-feira, ó. Eu tinha expectativa para poder comprar, né? E essa compra que era um pouquinho mais abaixo, esperava nessa referência aqui, ou uma micro quebra, ele não fez nenhum nem outro. Eu vendi aqui na falha, acabei tomando stop e até comentei com os meus alunos, eu falei, pessoal, tá numa faixa de venda, não vou comprar contra essa região, ele tem que romper e aí volta para falha. Nem isso ele voltou, né? Nem isso, né? Ele poderia ter feito isso aqui, ó, voltado buscar essa região aqui, dado uma validação, poderia ser até ancorado com a VWAP e trocando polaridade nessa LTB rompida. Acabei ficando de fora e depois fiz até mais um trade aqui que deu 115 pontos de stop
Então foi as duas operações de ontem. Infelizmente a compra aqui ficou na pedra, né? Só que daí eu mostrei antes disso acontecer, eu até mostrei, né, uma referência aí de um evento parecido que o mercado tinha apresentado, que foi esse tipo de condição aqui, ó. O mercado, pode ver que o mercado fez um canal aqui, ó, fura o topo desse canal e eu olhei para venda, logicamente. No primeiro momento não acionou, teria pego 800, 900 pontos. E aí mostrei o mesmo exemplo do dia 6 aqui, olha que interessante. Ó. Mesma coisa. E é aquilo que eu falo sobre o mercado, né? O mercado mercado é frequência, né? É frequência. Então o mercado ele está dentro, essa frequência pode ser, né, da volatilidade, essa frequência quando eu falo pode ser também da questão da estrutura do ciclo que o mercado apresenta. Então a gente vai acompanhando isso daí. E nessa questão do mercado ainda caindo, numa tendência ainda nos tempos gráficos menores aí na queda, e principalmente numa tendência indefinida, buscar essas extremidades, sejam intermediárias ou essas extremidades aqui, né? Seja para a ponta compradora, seriam as melhores condições, né? A gente teve compra aqui na quarta-feira, olha que interessante, a gente trabalhou cravando o topo aqui, ó. Teve três oportunidades de venda, uma acabou violinando aqui, né? Mas também cravamos o topo, né? Então foi um mercado, uma semana muito boa. E aí quinta-feira que eu volto a dizer para vocês que esse simples detalhe, e o mercado começou e aí veio para mudar esse comportamento, né? Nítido, né? Quando eu tenho, eu sempre falo, é difícil tomar 2 stops na sala. É muito difícil tomar 2 stops na sala. E quando isso acontece, pessoal, é sinal de que um ciclo pode estar mudando, tá? O ciclo pode estar mudando. E é isso que de fato veio acontecer. Tanto que daí o mercado, né, como vocês logicamente acompanharam, o mercado na quinta-feira só seguiu uma direção, não teve mais nenhuma quebra de estrutura para queda, seguiu um fluxo forte comprador. Na sexta-feira já abre com gap, e esse gap aqui é um gap de fuga, tá? Beleza? É um gap de fuga, ok? E aí ele fecha também lá em cima, um mercado fortíssimo na alta. E aí, como eu falo, né? O mercado é repetição. Então não tem como eu particularmente, a maior parte dos dias trabalhando a falha, cravando topo e fundo, isso desde junho. Quem estava comigo na sala, a gente teve mais de 30 mil pontos em operações aí de gain no mês, né? Operações, oportunidades, análises, todas feitas em sala. Cerca de 1.800 pontos em stop, ou seja, stop pequeno, quando ganha bastante, né? E aí de fato eu vou simplesmente achar que o mercado vai continuar aqui, se bem que ele ainda deu base técnica para isso. Eu vou mostrar para vocês como que eu analisei a compra, onde seria a compra de sexta-feira e por que eu não comprei, mas eu já chego lá. Agora você precisa entender isso. Teve um aluno que ele até comentou assim, né? E isso é importante, válido deixar aqui nesse vídeo para vocês. Ele comentou bem assim: porque em dia de tendência forte assim a gente nunca entra a favor. E aí eu quero trazer um detalhe muito importante. Quais os dias, se a gente pegar diversos dias que o mercado apresentou desde o primeiro dia de junho, quais desses dias o mercado teve tendência forte como essa? Principalmente no caso que foi de fato um dia que o mercado subiu, eu acabei de ver agora há pouco, 4.900 pontos o mercado subiu na sexta-feira. Quais desses dias o mercado apresentou uma tendência forte? Desses últimos aqui que a gente continua amassando. Quais desses? Quais desses dias aqui? Tivemos dias que o mercado apresentou tendência forte? Sim. Mas desses dias o mercado apresentou antes disso inflexão. Teve um dia que ele bateu aqui numa máxima, na abertura, se não me engano, do mercado à vista, a gente fez a venda. Teve um dia que foi bem interessante, que a gente pegou uma compra e depois ele subiu bem forte. Isso que estava com indícios de que ele fosse fazer uma única direção. Eu não estou achando o dia aqui. Foi aqui, ó, dia 23 de junho, certo? Aí daí fez um movimento único forte, ó. No caso de ontem, ele só fez um movimento forte, tá? E o que eu vejo que é o erro mais comum de você que está me acompanhando aqui, talvez não o seu erro, ok? Talvez não o seu erro, mas um ponto que eu quero que você entenda muito bem, e eu respondi esse aluno na íntegra, eu vou ler aqui, ó. Eu falei assim, como assim a gente nunca entra a favor? O mercado passou a maior parte dos dias, em junho, né?
falhando, a gente pegando as extremidades, né? Como aqui, por exemplo, ele busca uma retração macro, que tinha uma retração macro de 7640, quem é meu aluno já conhece muito bem, já está mais acostumado. Esse tipo de retração é muito boa para a gente poder operar com muita cautela. A gente pode pegar aqui do macro para o micro, ok? Mas olha lá, na íntegra aqui que eu falei, ó, o beabá do mercado é entender que existem 3 tendências. Nós vendemos no tipo de uma tendência primária no diário, ou seja, expectativa do topo de uma lateralidade. Quando a gente fez aquela venda, o preço ainda estava no topo de uma lateralidade. Ok? Um pouco acima, né? Mas é normal o mercado, uma expectativa de falhar. Por quê? 80% das lateralidades falham 80%, perdão, dos rompimentos falham em lateralidade. Assim como 80% das reversões falham em tendência. Tá me entendendo? Mas se tá numa lateralidade, né? Se nós trabalhamos venda aqui nesse dia, cravamos o topo. Nesse dia aqui o mercado abriu muito acelerado, ó, não deu para vender aqui no topo do dia 29. Tá? Cravamos diversos dias aqui compras nos fundos dessas mínimas aqui. Ó. Por que cargas d'água eu iria comprar um pivô se nos demais dias aqui eu estava lucrando? Talvez você concorde comigo, ou talvez eu não estou sendo tão claro na minha explicação. Mas o ponto é que se você tem um modelo operacional focado mais e ajustado com o comportamento que o preço está apresentando na tendência primária, por que cargas d'água você mudaria no outro dia? Eu falei a todo momento isso na sala. Eu falei assim, não vou comprar aqui nas máximas do diário, mas uma vez eu vou olhar para a venda, pelo menos uma vez. E ficamos mais de 2 horas esperando até aquela venda de 800 pontos pagar para nós. Ah, mas a compra teria pago mais, tá? Mas o mesmo modelo de compra que ele estaria acionando aqui nessas máximas pronto para romper também. Entendeu? Então eu quero que você entenda que o mercado é repetição. Se o mercado tem entregue oportunidades de um seguinte modelo, como ao qual nós vimos operando e lucrando, por que cargas d'água ontem que rompeu eu deveria operar a favor desse rompimento? Você tem que pensar isso. Muita gente acaba tropeçando nisso daí. E aí, continuando que eu respondi para ele, né? Nós vendemos no tipo de uma tendência primária, né? Ou seja, no gráfico diário, contra a tendência dos 5 minutos. De fato, contra a tendência dos 5 minutos. Para você que não sabe no mercado, ou talvez está aqui pouco tempo na sala, ou talvez nem tenha entrado na sala, existe um básico do mercado que é um negócio muito, mas muito básico. Aquele chão do mercado que se tu não entende esse basicão, tu vai acabar se quebrando, que é o que, ó. Eu opero dessa forma, compra barato. Não é só comprar porque tá caindo, né? E não é vender caro, quer dizer que é só vender porque tá subindo. Não é isso, tá? Tudo isso tá numa estrutura. Qual que é a estrutura de preço? Tendência de alta, de baixa. Ok? Tendência de alta, de baixa. Figuras, triângulo, bandeira e cunha. É outro tipo de condição. No caso do gráfico diário, o mercado estava numa tendência lateral, certo? Aí a gente... Claro que aqui eu estou resumindo, né? Estou resumindo aqui para você, tá? Tempos gráficos, né? Ou seja, o mercado é fractal. Aí a gente vai para a parte 4. Matriz de tempo gráfico. Diário, intra-60 e intra-5. E aí tem os tipos de tendência. Tendência primária, que é o gráfico diário. Tendência secundária, que é o intra-60. Tendência terciária, que é o intra-5. Isso aqui de tendência, não, isso aqui nesse caso aqui mais específico, isso aqui está no livro de análise técnica clássica do mercado. A primeira que é a teoria de Dow, né? De Charles Dow. A primeira escola formatada no mundo, primeira escola de análise de gráficos formatada no mundo foi através de Charles Dow. Tudo que veio depois, toda e qualquer construção do mercado foi a partir de Charles Dow. Entendeu? Então, assim, mas sei lá os nomes que inventam aí. O próprio método L2 é uma variação do que? É uma construção que, na minha visão, acredito eu, né, e eu trabalhei nisso,
para ser melhorada, mais afunilada do que simplesmente olhar para o mercado como uma tendência primária, secundária e terciária. Isso é muito importante? É também. Ok? Então, esse resumo que eu trouxe aqui é para te ajudar a entender um pouco de como funciona e como eu vou operar no caso segunda-feira. Ah, vou mudar segunda-feira? Não. Eu já entendi que o mercado mudou o seu ciclo. Saiu de uma lateralidade e está numa fase de uma expansão. Certo? Então eu tenho que tomar cuidado com isso aqui agora. Não posso ficar pegando inflexão na venda, assim como eu também não posso pegar agora pullbackzinho também raso na compra. Mas daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto aqui para você, tá? Mas para mim poder acelerar aqui e não fazer disso uma mega aula, era para ser só uma análise, aí a gente vai para o sexto ponto aqui, né, para acelerar um pouquinho. Contexto, ou seja, a localização do preço. De uma forma prática, para você entender isso aqui, só para você entender isso aqui, de uma forma bem prática, tá bom? A gente vai para outro aspecto que é aplicar isso na fase do índice futuro, né? De uma forma mais prática. Vou tentar acelerar aqui, mas vamos lá. Vou anotar, não é porque o preço está subindo que eu só devo comprar, tá bom? Como que eu olho isso aqui? Eu compro em capturas de liquidez intermediárias. Caso contrário, vou vender em regiões da tendência acima. Ou seja, 5 minutos está subindo, ok. Nos 60 minutos ou no gráfico diário, nas tendências, né? Lembra comigo, intra 5 a tendência terciária. Inclusive um ponto muito que eu acho que soma com isso aqui. Por que eu pego bastante movimentações mais longas? Justamente por causa disso. Porque eu não estou operando a favor do movimento pequeno do intra 5. Eu estou pegando o movimento a partir da ótica do intra 60 do gráfico diário. Por isso que é natural eu estar, por exemplo, os 5 minutos subindo, como aconteceu isso aliás, não só subindo, né? Mas você vê, por exemplo, vários movimentos subindo ou descendo, e ao invés de estar subindo eu comprar também, eu vender, ou ao invés de estar descendo eu poder comprar e poder cravar topo e fundo diversas vezes e cravando o cenário diversas vezes no mês de junho e como a gente tem feito em julho também. E que só quinta e sexta eu não cravei o cenário mais macro que o mercado apresentaria, mas mesmo assim ainda, né, fiz um lucro e com tudo cravado antes na sexta-feira com os meus alunos ali pegando 800 pontos. Doideira, né? Então o que eu quero que você entenda? Eu opero macro clicando no intra 5, no micro também, intra 1, intra 2. Por isso que é natural, às vezes eu estar operando muito mais contra o intra 5 do que a favor dele. Ok? E mais um detalhe muito importante. A característica que o índice tem, né, diferente de boa parte dos ativos, aí, talvez os que mais se assemelham seja a Nikkei e principalmente a HK, seja trabalhar muito mais a falha do movimento do que esperar simplesmente ele fazer uma quebra de estrutura para mim daí entrar na operação. Ok? Que é basicamente 2 tipos de situações aqui, ó. 3 na verdade, né? O trap é o falso rompimento, que não é só isso, tá? Né? Aqui tá basicamente bem resumido. E 2, dentro de regiões após uma quebra de estrutura. Tá? É os tipos de operações que eu faço. Ok? Esse trade de trap nem sempre pode ser um trap. E aí existe um terceiro tipo de situação que eu faço operações, que é tipo assim, uma em cada 15 talvez operações, que é tipo aquele risco inteligente, tá? É aquilo que eu presumo, o mercado já subiu muito, ou já desceu muito e chegou numa retração aqui do diário de 7640. Aí talvez eu possa pegar essa oportunidade, mas não tem muitas validações. Por isso que eu faço em menor quantidade, entendeu? Porque de repente eu estou operando muito contra o fluxo, certo? Mas voltando para toda essa estrutura que o índice futuro apresentou aqui, ó, você já vê que ele mudou o comportamento, mas eu não sabia que ele ia mudar o comportamento. Concorda aqui comigo nesse dia aqui 15 ele podia mudar o comportamento também?
dia 15/6, e aí eu estaria comprando o topo. Imagina lá, eu lá no dia 15, né, e eu vim operando falha diversos dias seguidos, aí eu pego lá no dia 15, mercado subindo, ó. Mas nesse dia que eu cravei o topo, né, eu não tive uma pergunta como, por exemplo, de um aluno ali, mas por que a gente opera contra? E eu não opero contra, eu opero a favor o quê? Aqui era uma correção do gráfico diário. Onde o mercado fez o topo do dia 15, era uma correção da estrutura do gráfico diário. E gráfico diário, você vai lembrar comigo que é uma tendência do gráfico diário. O que eu quero que você entenda é que o modo como eu opero pode não ser a melhor maneira, mas eu teria aqui centenas de feedbacks de alunos que depois que começaram a operar comigo, mudaram a sua forma de enxergar o mercado. Muito melhor do que simplesmente operar média móvel alinhada. Né? E nesse dia que o mercado virou para baixo, aí simplesmente só acabou caindo e não fez mais nada. Entendeu? Então o mercado é de dois movimentos. Tá? Qual que é o tipo de mercado que eu mais gosto? Já falei para vocês, o mercado que vem, busca uma região de liquidez, volta, busca uma região de liquidez, volta. Só que ele não fica assim para sempre. Entendeu? Não fica assim para sempre. E a gente precisa entender isso, você precisa entender isso, porque eu já entendi, certo? E aí o mercado, a gente viu que ele saiu de fato disso aqui, ó. Saiu, ele entrou num ciclo aqui, ó, né, que pra mim no gráfico diário, já era esperado, ele já estava num fundão aqui, ó, um cenário de distribuição. Então ele vem para um movimento aqui, busca uma região, distribui e agora volta a subir. Será que amanhã é o dia que ele vai falhar o topo e fazer um pullback? Como eu sempre falo para vocês, tem operações que eu não olho. Ah, mas ele está em expansão, está lateralidade, está não sei onde. Não sei. Eu vou simplesmente fazer. Eu já vou falar qual é para vocês, tá? Antes disso, eu só vou voltar lá rapidamente naquilo que o mercado apresentou. E teve uma única operação de compra. Teve aluno que pegou compra, tá? Teve aluno que, pelo menos ali, um que eu vi, eu não olhei todas as mensagens, que ele falou assim, cara, eu catei compra aí, tá? Eu catei compra aí, que foi a compra na VWAP, tá? E olha que interessante. Quando o mercado dá essa puxada, a gente não tinha feito nenhuma operação. Na verdade, a gente tinha pendurado uma venda aqui, ó. Eu falei, pessoal, ele tá aqui meio que numa cunha, né? Tá meio estranha essa cunha, um canal. Eu vou fazer uma venda aqui, até porque também é próximo da abertura do à vista. Pode ser, tá? O horário do mercado à vista geralmente entrega em flexão, tá bom? E aí eu fiz essa oportunidade. Aliás, não acionou, né? E aí depois quando ele dá essa puxada, eu tava distraído aqui, pendurei, comentei na sala, falei, vou fazer essa venda por falha, pra ir pelo menos até VWAP, tá? Beleza? Se ele formatar daí uma estrutura de continuidade, aí a gente começa a olhar pra compra, tá? Mas no primeiro momento eu vou até aqui. Se ele entrega uma inflexão na abertura do à vista, melhor ainda. Pô, vamos lá pra baixo. Quantas vezes a gente já pegou isso? Você que é meu aluno já sabe. Mas direto a gente pega isso daqui. E aí eu até, depois quando ele dá essa puxada aqui pra cima, eu até falei na sala, eu falei, pessoal, eu não tava nem com stop, nem com ordem oco, tá? Não tava nem com ordem oco. Então se ele dá aquela passada que aciona e explode, pessoal, eu tinha tomado, o maior stop do ano aí, tá? Mas ia tomar uma lapada no stop, pessoal. E aí até falei depois, se eu fechar o dia agora, eu já devo agradecer muito, porque, cara, só dele não ter feito isso, cara, já tá espetacular. Mas, graças a Deus, não acionou, não antecipei, a venda era abaixo do 49. E aí, quando o mercado dá essa puxada, eu falei assim, pessoal, eu vou fazer, a gente pode fazer uma venda se ele falhar lá em cima nessa linha azul, que é 1,5% de alta, ou 2%. Agora eu quero que você preste atenção aqui, ó. Ou a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Ele voltar aqui, ó, e buscar a POC 7,6 desse movimento, tá? Ou seja, do topo desse movimento com o fundo dessa reacumulação, ok? E a VWAP ancorando. Aí tu vai perguntar, tá, Vitão, ele fez exatamente isso. Por que tu não comprou? Teve algumas coisas aqui que me levaram a não fazer essa compra. Primeiro, era o topo da lateralidade do diário, essa região aqui, ok? Na verdade tinha passado um pouquinho, mas ainda era uma região aqui, né, que a gente presume aquela falha, né? Eu particularmente presumo isso. E o mercado já estava com
se eu não me engano, 2% de alta, 1,5%, se eu não me engano, 1,5% para 2%. E aí eu falei assim, pessoal, eu não consigo comprar aqui. A maior parte dos dias, quando o mercado sobe muito assim, e a gente lucra dessa forma, não é operando, visualizando com o mercado caro, só que eu não vou ser louco de vender de qualquer maneira. Eu não vou ser louco de vender de qualquer maneira. Mas comprar ainda, pra mim, eu acho que a gente está comprando topo ainda. Tá? Então deixa ele corrigir. Aí, primeiro ponto, ele corrigiu. Ok? Eu falei, eu não vou comprar por gatilho, deixa ele fazer um evento aqui. Bate na VWAP, sobe forte, volta, busca um 7,6, faz uma micro captura, eu entro. Ele não fez isso. E a gente foi acompanhando. E aí ele fez essa movimentação aqui, ó. Tá, essa movimentação aqui. Eu até falei na sala, eu falei assim, pessoal, não é um contexto de uma bandeira interessante para entregar queda. Não é, de modo algum. Perna 1, corrige e aí lança isso aqui para baixo. Se ele lançar, para mim vai ser para capturar a liquidez aqui e eu volto comprado. Até deixei as regiões mapeadas aqui, se voltasse aqui ou aqui para poder comprar. Ele não fez isso. E aí eu monitorei isso aqui, ó. Onda A, B, C, D, E. Falei, pessoal, junto com 7640 aqui, dá pra gente fazer uma venda. Só que não é uma venda. Se caso ele moer na queda, beleza, não tem problema. Mas é uma venda para ele vir buscar aqui, ó, VWAP ou a captura de liquidez aqui, fazendo até um ABC. Então, se ele fizer esse tipo de condição, tá sensacional. Pode não entregar tudo, mas vamos ser sinceros, 800 pontos. Quem tava comigo na sala ficou de cara. Tava quase para fechar a sala, era 11h30 da manhã. Então foi essa a minha leitura, tá? Lógico, pessoal, olhando o gráfico pronto, logicamente é que era uma baita de uma compra. Aí tem outro detalhe que o mercado fez aqui também, ó. Ele monta um cenário aqui intermediário aqui também. E é onde que ele trava o preço mais uma vez, só que aqui eu já não estava olhando mais, né? Olha aqui, ó, máxima com mínima, olha aqui, ó. Novamente cravado no 7640, olha aqui, ó. Estrutura menor também, aqui não peguei mais nada. Mas acho que o ponto que eu poderia ser mais agressivo na compra e ter comprado uma vez, talvez de fato seria aqui, ó. Tá? Claro que eu também estou olhando o gráfico pronto, ó. Teria pego 1000 pontos aqui e teria segurando a operação, porque em nenhum momento ele teria quebrado a estrutura dos 5 minutos, entendeu? Mas aí é olhar o gráfico pronto. Agora isso que eu quero que você entenda. Mercado é repetição. Se todo dia eu repito ele operando essas extremidades do gráfico do 60 e do diário contra a tendência do intra 5, mas apoiado ao 60 e o gráfico diário, que é a tendência primária e secundária, por que cargas d'água mudaria isso na sexta-feira? E é isso que eu respondi para um dos alunos, né? Eu volto a comentar aqui, abre aspas, né, o que eu escrevi ontem. Além dos mais 90% dos dias de junho para cá tem sido mais lateral o mercado, trabalhando em regiões de topo e fundo, por que cargas d'água eu compraria rompimento de topo ou venderia rompimento de fundo se a maior parte dos dias está falhando? Né? E aí eu sugeri para ele parar de operar hoje mesmo e voltar a assistir todo o método antes de voltar a clicar. Aí eu volto a escrever. Concordo que a mesma pergunta de por que eu opero média móvel e estou estopando direto se aplica a todos os demais dias fora o de ontem para quem opera médias móveis? Porque eu trouxe um operacional diferente ao que eu utilizo. Pô, o mercado está falhando todo dia. Ontem foi o dia do operador de média, mas ele passou dezenas de dias sofrendo. Concorda comigo? E aí eu volto a escrever, né? Se você, né, que no caso é meu aluno, não aproveitou 1000 pontos na segunda-feira, operando entre aspas, né, contra a tendência, né, ou os 900 pontos mais 2000 pontos na terça também operando contra, ou os 1500 pontos também operando contra na quarta-feira, né, não tem por que questionar, não é verdade? Então é isso que eu quero que você entenda. Existem várias maneiras de operar no mercado. Se a minha maneira que eu opero não se adequa para você, né, ou você não teve tempo para entendê-la, talvez você está tendo uma opinião que não, né? Porque os resultados estão aí. Estou todo dia com meus alunos, né? Semana linda, o mês passado foi espetacular, né? O que precisa entender? É o que eu falo muito, e até eu estava tentando resgatar um texto lá de janeiro, quando o mercado também rompeu uma região importante e acelerou na alta, que ele vinha entregando muitas oportunidades para nós. Eu lembro que eu estava de férias na ocasião, o mercado rompeu forte e ele foi para um movimento aí, aqui ó,
Ele tava num movimento aqui, ó. Isso mesmo, a mesma coisa que aconteceu, ó. Nesse dia aqui, pessoal, eu tomei o stop, tá? Tomei o stop de 280 pontos. Eu tava de férias, ó. Dia 21 de janeiro, ó. Foi o dia que ele começou a alta. A mesmo cenário está acontecendo agora. Um mercado que vinha, né, lateralizando. Você briga, falha na máxima, falha na mínima. E aí ele vem para um movimento forte. Então esse mercado aqui pode continuar. Ele pode replicar a mesma coisa que apresentou aqui dia 21 de janeiro, entendeu? E aí eu vou vender de novo aqui, ó. 22 de janeiro é a nossa segunda-feira agora. Eu vou vender de novo? Eu até posso vender. Mas qual que é a lição que eu deixo aqui para você? Uma lição de casa. Vai pro dia 15 aqui, ó. Vai pro dia, perdão, pro dia 22 aqui, ó. Tá? Dia 22/1. E veja o que o mercado fez aqui. Tá bom? É isso que provavelmente aqui você pode esperar para esse dia aqui, ó. Tá? Para segunda-feira. Mas um trade, sem dúvida, eu posso fazer ainda. Que é o trade do trap, tá? Sem dúvida nenhuma. É um trade que eu posso fazer sim do trap. Isso se ele já não bater não abrir com gap de baixa, tá bom? Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Dentro daquilo que eu opero e dentro daquilo que o mercado mais apresentou, principalmente desde o início de junho, os 800 pontos aqui foram excepcionais, entendeu? Agora, para quem opera super tendência, né, aquilo que eu sempre falo, o mercado sai da região que eu estou avaliando ou de modo algum eu vou conseguir participar desse movimento. E aí eu só preciso não me quebrar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E mais um detalhe. Aqui é a área de membros da mentoria, do método L2, certo? Então aqui você vai aprender tudo que você precisa, tá? Tem tudo que você precisa aqui. São 17 módulos, boas-vindas, ponto de partida. Eu acho que é mais de 50 horas. Não cheguei a calcular até hoje ainda, né? Definições técnicas, ciclos de mercado, pivôs, Fibonacci, zonas de suporte e resistência, linhas de tendência, figuras gráficas, VWAP, gaps, candlesticks, esse módulo aqui. Na verdade, todos os módulos, né? Eu sempre falo, né? Não tem como escolher um. Todos são excepcionais, né? Gestão de risco, gestão de ganhos, encontros ao vivo, soft skills do trader, plano de trading, tá? E tudo que você precisa para poder, por exemplo, clicar aqui no módulo método L2, ó, tem diversas aulas separadas também, ó. Você vai encontrar mais, olha a quantidade de aulas só nesse módulo. Tem umas 15, 16 aulas aqui, né? Então tá aqui tudo que você precisa para poder operar qualquer mercado do mundo. Claro que tem mais um ponto interessante que eu volto a comentar aqui para você, é que existe uma característica muito peculiar. Tem ciclos do mercado, isso o método L2 vai te ajudar a você compreender isso, porque tem ciclos no mercado, é o que eu acabei de comentar aqui para vocês. Nosso mercado vinha no ciclo lateral, certo? E agora ele fez um rompimento, né? Como reagir a isso? Logicamente, eu preciso olhar para esse fluxo comprador, acompanhar o rompimento do gráfico diário. Mas eu vou comprar em qualquer lugar? Não vou não. Qual uma das regiões que eu espero para ser comprado aí, ou para trabalhar na ponta compradora semana que vem? Logicamente aqui, ó. Essa região aqui com POC, ó. Mercado vir buscar liquidez aqui, ó, para mim voltar para a ponta compradora. Caso contrário, eu vendo um trap ou gap trap aqui de máxima para ir até lá. E às vezes um movimento como esse eu já fiz o meu dia. Entendeu? Então aqui eu já adianto. Olha como é interessante. O método ele vai te trazer isso. O método L2 vai te trazer isso. Consciência do que fazer, como fazer, né? E de que forma fazer, ok? E outro detalhe muito importante também. Você tem a possibilidade de participar comigo na sala ao vivo para acompanhar o meu raciocínio em tempo real, de forma antecipada e tudo desenhado no gráfico. Ok? Mas acho que é isso. O vídeo já ficou muito comprido. Era para ser uma análise rápida e ficou uma mega aula para você poder assistir aí, seja você o aluno ou não. Então espero que você goste bastante. E não esquece de deixar teu feedback aqui abaixo do vídeo, beleza? Um abraço a todos, bons estudos. E não esquece de fazer a lição do dia... aquele dia de janeiro lá. Volta o vídeo aí, dá uma assistidinha aí que eu até esqueci o dia agora. Beleza?